Estamos no encoraçado Mikasa, na cidade de Yokozuka, que fica perto de Yokohama e Tóquio. Esse encoraçado foi a nau capitânia do almirante Togo na Batalha de Tsushima, que ocorreu em 1905. Pela primeira vez na história, uma nação ocidental, no caso o Império Russo, foi vencido por uma nação asiática, uma nação não ocidental. A marinha japonesa esmagou completamente a frota russa nessa batalha famosíssima. Dos 39 navios russos, só 3 sobreviveram à batalha, enquanto os japoneses perderam 3 barcos pequenos por conta das ondas e das tempestades do mar. O que mudou desde do século XVII para o começo do século XX, tornando uma nação que era virtualmente isolada do Ocidente, se fechou para o Ocidente, por ordem do shogunato Tokugawa, para uma potência agora que espanta todo mundo com a vitória impressionante em alto mar. Em 1853, na cidade de Yokohama, aqui perto, surgiram 3 navios da Marinha de Guerra Americana, comandados pelo Comandoro Perry, Matthew Perry, e ele obrigou o Japão a abrir suas fronteiras e voltar a se relacionar com o Ocidente. A partir disso, o Japão se modernizou, houve um salto de tecnologia no Japão. Linhas de ferro, telégrafos sendo trazidos para cá, novas descobertas medicinais e o exército sendo moldado aí por conselheiros vindos da França e dos Estados Unidos e a marinha sendo fundada com a tutoria da marinha inglesa. O Japão então dá um salto aí de um isolamento, talvez a nação mais fechada no mundo, para uma superpotência no começo do século XX. Mas um ponto importante aqui é que essa abertura que ocorre em 1853 vai gerar uma série de mudanças políticas aqui no país. O shogunato Tokugawa vai ser encerrado, começa-se a era Meiji, o Japão começa a dar passos para se tornar uma monarquia parlamentarista e também tem-se agora liberdade religiosa. Com isso, missionários episcopais e presbiterianos começam a vir para o Japão. E eles começam a servir a Deus nesse país, não só plantando igrejas, mas também, por exemplo, fazendo tradução de textos de inglês para o japonês, abrindo hospitais, abrindo escolas. Por exemplo, o Romanji, a forma de ocidentalizar o idioma japonês, foi uma invenção de um missionário presbiteriano que aqui esteve. Então, no começo do século XX, nós temos a vinda aí de missionários dessas duas denominações, episcopal e presbiteriana, que vêm servir a Deus nesse país. Essa vinda dessa primeira onda de missionários ingleses, americanos e canadenses para o Japão vai fazer o evangelho crescer com força aqui no país. Só que esse crescimento aí da fé evangélica aqui no Japão vai tomar um baque, porque na década de 30 vai surgir no Japão um movimento fortemente nacionalista e militarista, que via com muito maus olhos os ocidentais. Na Segunda Guerra Mundial, muitos missionários ocidentais, americanos e ingleses, britânicos, vão sofrer na mão dos japoneses, seja aqui no Japão, seja na China. Por exemplo, Eric Liddell, famoso corredor fundista que ganhou a medalha na Olimpíada de Paris, consagrado no filme Carruagem de Fogo, ele vai ser preso e vai morrer pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração do exército imperial japonês. Então, nesse ambiente de nacionalismo exacerbado, de militarização da sociedade, os missionários ocidentais são perseguidos, são marginalizados, a fé cristã é empurrada para a periferia, porque ela é associada com o Ocidente. Após a Segunda Guerra Mundial, nós temos aí uma retomada da influência evangélica aqui no Japão, mas nós precisamos lembrar que esse país, que na atualidade tem 126 milhões de habitantes, ainda tem a necessidade de receber um testemunho forte do Evangelho aqui. Os protestantes não chegam a 0,5% da população japonesa, mais ou menos 500 mil protestantes no Japão, 7 mil templos mais ou menos que tem no Japão, algumas universidades, algumas faculdades de teologia. O Japão é um país muito rico, uma sociedade bem enraizada na tradição, há completa liberdade para a pregação do Evangelho, não há nenhum cerceamento para a pregação do Evangelho no Japão, mas o Japão ainda permanece como um grande campo missionário carente
do amor de Jesus Cristo, da mensagem expiatória, propiciatória de Jesus Cristo, que apaga todos os nossos pecados. O encoraçado Mikasa representa muito do espírito japonês, um senso de coletividade, uma noção de propósito, de destino, inventividade, coragem. O Japão é uma das nações com maior índice de liberdade de expressão no mundo, mas ainda carente do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus levante homens e mulheres que venham não só a dominar o idioma japonês, mas venham amar o país, amar a cultura e servir a esse povo a partir de Jesus Cristo. Que essas pessoas que Deus levante para vir para cá, eles sejam usados para colocar diante do povo japonês a mensagem conquistadora de Jesus Cristo, o único Salvador, o único que pode vir a perdoar pecados.